Fala, moçada, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e vamos de correções de questões Sebrasp, mais um vídeo, moço, de questões Sebrasp. E como eu sempre digo para vocês, o concurseiro, ele não quer enrolação. E na loja nós vamos direto ao assunto. Sebrasp 2006, Instituto Rio Branco. A presença da Corte Bragantina no Rio de Janeiro alterou substancialmente a situação da colônia brasileira. O primeiro sinal dessa transferência, que se mostrou fundamental para o encaminhamento do processo de independência, foi a abertura dos portos ao comércio internacional. Decisão que fazia desaparecer o eixo central do sistema colonial, o monopólio metropolitano. Atenção! Sempre que nós lermos as afirmativas, estou falando há pelo menos 15 dias, estou falando há pelo menos 7 dias, é o período de um vídeo para o outro, que sempre que eu olho a afirmativa, eu não posso deixar de marcar os itens fundamentais. Então, a primeira coisa que você tem que marcar, a presença da Corte Bragantina no Rio de Janeiro. Vamos lá? Entre 1807 e 1808, por fatores externos e internos, a corte portuguesa, mais ou menos 1.500 pessoas, vieram para o Brasil. Lembrando que os portugueses colonizaram o Brasil em 1530. De 1530 até 1808, nenhum rei pisou aqui, nenhum vice-rei pisou aqui. Porque agora, entre 1807 e 1808, o rei virá para o Brasil. Primeiro item, nós temos que lembrar que a transferência da corte portuguesa para o Brasil tem um fator externo. Inglaterra e França estavam disputando a economia. Inglaterra e França estavam disputando o poder político europeu. E Napoleão Bonaparte teve uma brilhante ideia: bloqueio continental. Nenhuma nação amiga poderia comercializar com a Inglaterra. Pausa. Nenhuma nação amiga poderia comercializar com a Inglaterra. Portugal era amigo francês? Sim, mas Portugal tinha uma dependência. Portugal tinha uma dependência muito grande em relação à Inglaterra. Desde o processo de Revolução Industrial Inglesa, está no bate-papo de vídeo passado, vá lá, assista o nosso vídeo passado, está muito bom. No processo de Revolução Industrial Inglês, a Inglaterra vai superar as economias, principalmente a portuguesa. Quem vai fornecer artigos para Portugal? Inglaterra. Quem é que vai fornecer artigos para a colônia portuguesa Brasil? Inglaterra. Então, o rei de Portugal, novo e inexperiente, Dom João VI, ele tem que se posicionar, ou ele vai obedecer Napoleão, ninguém compra e vende da Inglaterra, ou vai ficar do lado inglês. Os ingleses deram um recado para Dom João: se você expulsar um comerciante inglês do Brasil ou de Portugal, a Inglaterra, que era a maior frota, ela iria destruir os navios portugueses e a Inglaterra ficaria com o Brasil. Ministros portugueses
se reuniram com ministros da Inglaterra. E qual foi o acordo que eles fizeram? A Inglaterra vai escoltar os navios portugueses e os navios portugueses vão transportar rei, rainha, filhos e a corte, com tudo o que puderem levar para o Brasil. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. No processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom João chega, primeiramente na Bahia, depois de Dom João chegar na Bahia, se transfere para o Rio de Janeiro. Mas Dom João, quando estava na Bahia, recebeu uma notícia. Napoleão, ele colocou quente na sua ameaça. Napoleão invadiu Portugal. Ora, havia o chamado Pacto Colonial. E no Pacto Colonial, o Brasil comercializava com Portugal. E o Brasil vendia produtos para Portugal, à exceção Inglaterra. Então, se o Brasil não pode jogar seus produtos para Portugal, porque Portugal está nas mãos da França, ele, em 1808, vai tomar um dos atos mais importantes. Dica que eu dei no nosso primeiro bate-papo e dica que eu dei no segundo. Google, moço. E uma dica maior, sempre que você colocar uma pesquisa no Google, não te preocupa apenas em ler a primeira. A primeira não é a melhor, é que teve mais acesso. Então, você coloca transferência da corte portuguesa para o Brasil. Quando você for ler transferência da corte portuguesa para o Brasil, por favor, dê uma lida em medidas joaninas. Qual é a medida joanina que eu acho mais importante? 1808, abertura dos portos. Por que, Pantoja? Porque na abertura dos portos acaba a principal característica do Brasil, que era o Brasil monopólio. O Brasil passou para mais 1530, 1630, 1730, para mais de 300 anos preso a Portugal. Com as medidas joaninas, o Brasil finalmente vai poder produzir manufatura. Muita gente diz, Pantoja, por que nós somos tão atrasados em relação aos Estados Unidos? Por que o Brasil é tão atrasado em relação à China? Moço, de 1530, 1630, 1730, o Brasil passou 300 anos sem poder produzir manufatura. O Brasil não poderia ter indústria. Então, medidas joaninas, abertura dos portos, o Brasil agora pode comprar de quem oferece o menor valor. O Brasil pode vender para quem oferece o maior valor. Segundo, qual foi a segunda medida joanina que eu acho importante? A ideia de que o Brasil, ele é Reino Unido a Portugal. Se Dom João diz que o Brasil o Brasil está, agora existe Brasil, ele é elevado a Reino Unido de Portugal. Automaticamente nós não somos mais colônia. Quem está no controle do Brasil? O rei. E um outro ponto fundamental, pessoal, é justamente a liberação de manufatura. Medidas joaninas, elas são muito importantes. Quem não gostou das medidas joaninas? Portugal. Esta vai ser uma das causas para Portugal querer recolonizar o Brasil. Assiste, não falo mais, as minhas outras dicas, porque eu coloquei para vocês o seguinte: este nosso edital PM de Alagoas é um edital, pessoal, que é extenso. É sociedade oriental, sociedade ocidental, Idade Média, mundo moderno, mundo contemporâneo. É praticamente toda a história. História antiga, geral, e a história do Brasil, história contemporânea. E aí nós temos na loja do concurseiro uma condensação de tudo isso. Vem conosco. Aqui, meninos, certo ou errado? Aí você pode perceber, depois de tudo que eu falei, que está correto. O que é que foi fundamental no processo de independência? O que foi fundamental no processo de independência foi Dom João vindo para cá, vinda da corte.
Mas o que foi fundamental para a nossa independência? O processo, qual foi? As medidas joaninas. As medidas joaninas deram para o Brasil um ar de um reino livre. Professor, o senhor levou quase 9 minutos, eu estou marcando o tempo aqui, eu estou marcando o tempo. O senhor levou quase 9 minutos para resolver essa questão. A nossa intenção aqui na loja, quando nós trazemos questão Sebrasp, é mostrar que essa afirmativa, ela requer tudo isso que eu falei. É claro que você vai ter 1 minuto, 1 minuto e meio e vai marcar o correto, beleza? Vamos para o item 2. Item 2, Sebrasp 2007. O oligarca é um coronel como outro qualquer, ou um representante dele, que se mantém pela liderança, pelo autoritarismo e pelos favores que concede a seus aliados. Sem isso e as obrigações que se impõem, dificilmente se manteria no poder. Os favores concedidos não procedem somente dos seus bens pessoais, mas aproveitam-se das rendas e do poder do Estado para uma política individual. Atenção, sempre que nós lermos no Brasil oligarquia, a primeira coisa que você vai lembrar é que a partir de 1889 nós teremos o chamado golpe. Um golpe dado tanto pelos civis como pelos militares. E a partir de 1889 sai a monarquia e nós temos a república. Em todos os vídeos que eu gravei para a loja do concurseiro, em todos os materiais de qualquer banca, sempre que eles se referem à República Velha, eles se referem à República das oligarquias. Você tem que entender que quando o Brasil era governado por Dom Pedro I, o Brasil era rural. Quando o Brasil foi governado por Dom Pedro II, o Brasil era rural. Quem era que fazia rodar a economia? Eram os fazendeiros. Quais eram as nossas economias? Principalmente no segundo reinado, a principal economia do Brasil, ela está na atual região sudeste, economia do café. Os barões do café eram poderosos economicamente, politicamente não. Por quê? Porque tem a figura do imperador. E a figura do imperador, ele tem um poder criado por Dom Pedro I, que é o poder moderador. O poder moderador, ele estava acima do poder dos senhores fazendeiros. Google, coloque aí, primeiro reinado, Constituição de 1824. Foi na Constituição de 1824 que é criado o poder moderador. Beleza, meninos? Vem comigo aqui. Vamos ver o que diz a afirmativa, tá bom? O que é, meninos? O que é, meninas, que a afirmativa diz? O regime político adotado no segundo reinado favorecia o exercício do poder a serviço dos interesses nacionais, em detrimento dos interesses individuais dos seus dirigentes. Antes de dizer para vocês se a afirmativa está certa ou está errada, vem comigo. Acabei de mostrar para vocês que a partir de 1889 nós vamos ter a nossa república. Na sua cabeça, no primeiro momento, nós temos a República da Espada. E na República da Espada, o poder estava nas mãos dos militares. Atenção, militares do Exército. Na República da Espada, o poder estava nas mãos do Exército.
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ok? Em nosso edital está direto, república, primeira república, república oligárquica, é tudo. Depois que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles irão sair, nós vamos ter a predominância no poder, nós vamos ter a predominância do poder nas mãos dos fazendeiros. Item extremamente importante para nós. Em 1891, nós vamos ter a segunda Constituição brasileira. Em 1891, nós vamos ter a segunda Constituição brasileira. E a Constituição de 1891, ela diz que o voto é aberto. Qual é o problema do voto ser aberto? Que eu tenho que colocar meu nome. E como eu tenho que colocar meu nome, as pessoas sabem quem eu votei. Naquele período, em determinadas localidades, 100 pessoas votavam. Entendam, não chegava a 20% da população brasileira que votava. Na maioria dos livros diziam e dizem que não chegava a 10% da população brasileira que votava. 3 milhões de pessoas no Brasil inteiro votavam, só para ter uma ideia. Votava homem acima de 21 anos, alfabetizado. E grande parte da população brasileira era analfabeta, ok? Importante para nós, mas muito importante. Nós temos que entender que em 1889 nós temos o golpe dado pelos civis e militares, República da Espada, e a partir de 1891 a Constituição ela permite o controle eleitoral. Quem é que vai mandar no Brasil? Os grandes proprietários de terra, chamado de coronéis. Por isso que ele diz república o quê? Oligárquica. Quando eu escolhi esta questão, quando eu escolho uma questão, é porque ela me dá a oportunidade de mostrar um conteúdo tão amplo como República Velha, e que nós temos que ter o conhecimento de todo o conteúdo que está no edital. O regime político adotado, qual é o regime político, pessoal? O Brasil é uma república federativa. Favorecia o exercício do poder a serviços dos interesses nacionais, em detrimento dos interesses individuais do dirigente. Atenção, está errado. Se eu estou afirmando para vocês que não chegava a 10% da população que votava, eu estou dizendo para vocês que apenas uma minoria ela vota. Então, eu tenho que dizer que os interesses individuais, eles são mais importantes do que o interesse nacional. O regime político no Brasil era a república, e o Brasil era uma república federativa. Só que essa república federativa era uma república que estava nas mãos dos coronéis. Então, os coronéis, eles não estão preocupados com o interesse nacional. O interesse dos coronéis é o interesse individual. De quem? Dos fazendeiros. Principalmente que fazendeiro, Pantoja, do café. É por isso que você diz que é uma república oligárquica. Atenção, nem sempre quando a afirmativa ela é pequenina, ela é rápida, quer dizer que a questão é fácil. Fica ligado, vem comigo. Terceira afirmativa, Sebrasp, 2007, Instituto Rio Branco. Em seu primeiro governo, 30 a 45, está destacado no nosso edital, Getúlio Vargas concebeu o desenvolvimento do Brasil pela via da industrialização. Acerca deste assunto, julgue certo os próximos itens. A aliança com os Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial,
foi utilizado por Getúlio Vargas para a promoção da indústria. Só para repetir, quando eu seleciono as questões, eu sigo uma ordem de entendimento para vocês. Acabei de dizer, não repito, que quando nós falamos de República Velha, República das oligarquias. Quem manda são os coronéis através do voto marcado, é o voto do cabresto. Um outro ponto que é fundamental para nós, que no período em que os fazendeiros estiveram no poder, era um poder que representava o interesse de uma minoria. Lembra a última questão. É importante você perceber que em 1930 Vargas assumiu o poder. E quando Vargas assume o poder, Vargas vai bater de frente às antigas oligarquias. Vargas vai bater de frente aos coronéis que não lhe deram apoio, aos coronéis que não fortaleceram o poder, principalmente de Getúlio Vargas. Qual é o projeto de Vargas? Investir na podicultura. Vargas vai investir no café, mas ele vai investir na podicultura. Mas o outro projeto de Vargas é investir na indústria. O Brasil passou por muito tempo rural. O Brasil passou por muito tempo produzindo artigos para exportação, que os preços são muito baratos, e o Brasil importava ferro, aço. É justamente no período da Segunda Grande Guerra Mundial que os norte-americanos interessados em utilizar o nosso litoral. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os norte-americanos precisavam do litoral norte e nordeste para criar base aérea, justamente para levar as suas tropas, armamento, principalmente para o continente africano. Getúlio Vargas faz uma aliança com o presidente norte-americano Franklin Roosevelt, e o Brasil, ele cede o litoral, serão construídas bases aéreas, mas também o Brasil quer participar da Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil também quer tecnologia e investimento. O governo norte-americano será parceiro do Brasil, e o Brasil vai ter siderurgia, que é chamado indústria de base. O Brasil antes tinha siderurgia? Tinha. O Brasil transformava ferro em aço, só que de uma quantidade pequena. No momento em que o Brasil tem a Companhia Vale do Rio Doce e a Siderúrgica Nacional, o Brasil vai ter uma produção de ferro que vai poder fazer com que a nossa economia cresça. O Brasil, já disse para vocês no último item, entrou de forma tardia na questão da industrialização. A aliança com os Estados Unidos, no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, foi utilizada por Getúlio Vargas para a promoção da indústria? Afirmativa correta. Ei, Pantoja, eu já contei, tem várias alternativas corretas. Ei, moço, ei, mocinha, para com a tua doidice. Você, na hora que estiver fazendo a sua prova, não começa a entrar nesta neura. Tem mais certa que errada. Não existe esta lógica. Existe a lógica da afirmativa, ela está reforçando o que está aqui no texto. Ok? Vamos para a afirmativa de número 4. No que se refere à trajetória histórica dos direitos humanos e dos cidadãos, julgue o item a seguir. Atenção, tá? Trajetória histórica dos direitos humanos e dos cidadãos. Vamos lembrar que desde o período antes de Cristo, Grécia e Roma, estamos brigando por direitos, estamos lutando pelo fim da escravidão, estamos lutando pela palavra mágica cidadania. Quando você tem na Idade Média, homens e mulheres queriam se afastar do vínculo da igreja. Quando nós temos Revolução Industrial, homens e mulheres querem ter o direito de votar. Sufragista, mais uma palavra, anota aí, Google, sufragistas.
Os sufragistas, eles queriam ter o mesmo direito da burguesia de participar do parlamento. A mulher não quer ganhar menos que o homem. A mulher vai lutar pelo seu direito de voto. E é interessante você entender que quando nós falamos dos direitos, a nossa referência é a Revolução Francesa. E lembra que os direitos dos cidadãos, ele começa a ser explícito por um Estado revolucionário francês. Então, quando você lê a trajetória histórica dos direitos humanos e dos cidadãos, é importante que você faça essa afirmativa, ok? Vamos lá. Uma consequência direta da Revolução Francesa foi a equiparação de direitos entre homens e mulheres na França e na Europa Ocidental. Processo que se concluiu na virada do século XVIII. Questãozinha jararaca, tá? Então, atenção, por que eu digo que é uma questão jararaca? Na Revolução Francesa, nós vamos ter uma participação ativa das mulheres. As mulheres vão pegar em armas, as mulheres vão fazer parte de exército disfarçadas de homens, ou as mulheres vão para a luta com os seus homens, com os seus filhos. E as mulheres sempre, após a Revolução Francesa ser vitoriosa, ela vai lutar por seus direitos. Então, deixa eu dizer para vocês, no período da Revolução Francesa, juridicamente, atenção, juridicamente, as mulheres conquistaram vitórias, divórcio, de ter direito à herança, de acabar com essa história que o homem é primogênito. Então, juridicamente sim, a mulher teve vitórias. Qual é o problema? Que aqui está dizendo na equiparação de direitos. A mulher, na Revolução Francesa, ela não conseguiu o direito da cidadania. As mulheres, dentro do processo da Revolução Francesa, não conquistaram o direito de votar, até porque grande parte das mulheres também não viam isso como benefício. E tem um agravante, tá? Que ele está dizendo que não foi apenas na Revolução Francesa, na Europa Ocidental. O que torna essa questão errada é que na Revolução Francesa, juridicamente as mulheres tiveram vitórias? Sim, mas as mulheres não tinham o que mais desejavam, que era o direito de votarem, de escolher suas representantes. Mas o que dá mais certeza que eu não devo marcar é que isto não ocorreu na Europa. Isto foi um processo lento, de luta. Acabei de citar para vocês quando eu falei na Revolução Industrial, acabei de dizer que atualmente as mulheres ainda lutam. Por isso, menina, que quando chega o Dia Internacional de Luta da Mulher, eu fico revoltado quando colocam Dia da Mulher. Ganha rosa, flores, acabou, não é mais. Então, o dia é Dia Internacional de Luta. E você, mulher, ninguém deu o direito de você ser policial. Você conquistou esse direito. Ok. Meninos e meninas, não vá embora. Primeira coisa que eu peço para vocês lembrarem que nós temos uma oferta muito boa na loja do concurseiro, que vocês entrem no nosso site e, por favor, adquirem os nossos produtos. Eu também digo para vocês que sempre no YouTube você dê para a gente aquele like, que você coloque lá, professor Pantoja, trabalhe mais esse assunto. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês compartilharem, nós vamos estar aqui com vocês. Lembrando que a loja, ela vai oferecer para vocês videoaula, ela vai oferecer revisão, mais de 15 horas. Lembrando que a loja do concurseiro vai oferecer também para vocês algumas resoluções de exercício ao vivo. Fica ligado, moço, vem conosco, valeu!